E se eu lhe dissesse que a razão pela qual você tem se sentido mais lento, apático ou menos confiante ultimamente pode estar relacionada a algo tão simples e negligenciado quanto a acidez no seu corpo? E que uma colher de chá de bicarbonato de sódio, sim, aquele mesmo que está guardado no seu armário da cozinha, pode ser a chave que faltava para restaurar seu brilho, sua circulação e até mesmo sua confiança na cama depois dos 60. Isso não é uma teoria, é a ciência que muitos adultos mais velhos nunca ouviram. Meu nome é Ana Rida Mico e sou médica especializada em saúde masculina, com mais de 3 décadas de experiência clínica, ajudando homens e mulheres a redescobrirem sua força, clareza e energia sem truques e sem constrangimento. Eu vi o que realmente funciona e muitas vezes tudo começa com as mudanças mais simples. Eis a verdade surpreendente: o bicarbonato de sódio não é apenas um produto de limpeza doméstica. Usado corretamente, ele pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, aumentar o fornecimento de oxigênio, melhorar a função muscular e até mesmo desobstruir os pequenos vasos que irrigam seus órgãos mais vitais, incluindo os responsáveis pelo desempenho sexual. A maioria das pessoas nem imagina que essa conexão existe. Neste vídeo você aprenderá exatamente como usar bicarbonato de sódio com segurança para fortalecer sua energia, vitalidade e saúde íntima a partir de hoje. Sem enrolação, apenas soluções reais que te empoderam de dentro para fora. E se você ficar comigo até o final, compartilharei um protocolo simples de 7 dias que minhas pacientes idosas chamam de uma segunda chance em uma colher de chá. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. Clique no botão e ative o sino para não perder nenhuma dica simples e poderosa para te ajudar a se manter vibrante após os 60. E se esta mensagem te chamou a atenção, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0. Seu feedback me ajuda a te atender melhor. Vamos começar com uma verdade que a maioria das pessoas nunca comenta. Por que tantos adultos mais velhos começam a perder seu brilho natural, energia e confiança depois dos 60? Não é apenas o envelhecimento, é o que está acontecendo dentro do seu corpo que importa mais. E entender isso é o primeiro passo para recuperar tudo isso. Primeiro, por que os corpos mais velhos perdem o brilho depois dos 60 anos? Já conversei com centenas de homens e mulheres mais velhos que, em silêncio, me fazem a mesma pergunta. Porque sinto que perdi meu brilho? Não é vaidade. É um profundo anseio humano de se sentir vivo novamente, de olhar no espelho e ver vitalidade, não cansaço. Depois dos 60, muitos percebem que a pele fica mais opaca, a energia diminui mais rapidamente e a confiança no próprio corpo desaparece aos poucos. A maioria das pessoas atribui isso à idade, mas o verdadeiro culpado costuma ser outra coisa. O ambiente interno do seu corpo está mudando, tornando-se mais ácido, inflamado e sobrecarregado com resíduos que não consegue mais eliminar com a mesma eficiência. À medida que os rins desaceleram e o sangue engrossa, as toxinas permanecem por mais tempo, a circulação enfraquece e pouco a pouco aquele brilho interior se apaga. Lembro-me de um paciente chamado Harold, de 67 anos, que me contou que costumava se sentir energizado pela manhã, alerta, forte, pronto para conquistar o mundo. Mas ultimamente, mesmo depois de 8 horas de sono, ele ainda se sentia letárgico. Sua pele parecia cansada, sua motivação havia diminuído. Seus médicos disseram que tudo estava normal, mas no fundo ele sabia que algo havia mudado. A verdade é que nossos corpos não foram projetados para funcionar com anos de acúmulo lento de toxinas. Eles precisam de ajuda para restaurar o equilíbrio. E às vezes essa ajuda vem dos lugares mais inesperados. E isso nos leva a algo simples, negligenciado e surpreendentemente poderoso: o bicarbonato de sódio. Porque uma vez que você entenda como ele restaura a química natural do seu corpo, você nunca mais o verá da mesma maneira. Em segundo lugar, a ciência do bicarbonato de sódio e o pH do seu corpo. Quando explico aos meus pacientes como o bicarbonato de sódio age no organismo, seus olhos geralmente se arregalam em descrença.
Espere, aquele pó branco que eu uso para escovar os dentes? Perguntam. Sim, exatamente isso. Veja bem, além de todos os usos cotidianos que conhecemos, desodorizar geladeiras, clarear os dentes, o bicarbonato de sódio é, na verdade, um alcalinizante natural. Isso significa que ele ajuda a neutralizar o excesso de ácido no corpo, reequilibrando suavemente a química interna. E para quem tem mais de 60 anos, esse equilíbrio pode fazer toda a diferença em como se sente. À medida que envelhecemos, o corpo tende a ficar mais ácido. Essa acidez oculta pode silenciosamente consumir sua energia, enrijecer suas articulações, deixar sua pele opaca e desacelerar todas as células do seu corpo. É como uma névoa que se instala sobre tudo. Mas quando usamos o bicarbonato de sódio corretamente, ele age como uma brisa suave, dissipando essa névoa. O sangue fica mais livre, o oxigênio circula com mais eficiência e a inflamação começa a diminuir. Lembro-me de um senhor Raymond que começou uma rotina simples com bicarbonato de sódio e me disse: "É como se eu tivesse recuperado um pouco da minha vitalidade agora. Não me interpretem mal, não é um pó milagroso, mas é uma ferramenta poderosa quando usada com cuidado e prepara o terreno para algo ainda mais vital, a sua circulação. Porque sem um fluxo sanguíneo forte e constante, até os melhores hábitos falham. Então vamos ver como esse pequeno ingrediente pode ser a chave para restaurar uma das funções mais importantes do seu corpo, sistemas essenciais. 3. Bicarbonato de sódio e fluxo sanguíneo, a ligação entre a circulação. Se há uma coisa que aprendi depois de décadas praticando saúde masculina, é que a circulação é tudo. Não se trata apenas do coração ou das artérias, trata-se da vida chegando a todos os cantos do seu corpo. E, no entanto, depois dos 60 anos, muitos homens começam a sentir as mãos e os pés mais frios. Percebem uma cicatrização mais lenta, mais fadiga e até problemas na vida sexual. Todos esses são sinais de que o sangue não está fluindo como antes. O que me parte o coração é a frequência com que isso é descartado como apenas envelhecimento, quando na verdade seu corpo pode simplesmente estar clamando por um fluxo sanguíneo melhor. É aqui que o bicarbonato de sódio se torna mais do que um ingrediente de cozinha. Ele se torna um aliado da circulação. Estudos mostraram que, quando ingerido em doses adequadas, o bicarbonato de sódio pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a estimular a produção de óxido nítrico, o que melhora a flexibilidade dos vasos. Ele age quase como um suave limpador interno, auxiliando delicadamente os caminhos que o sangue precisa para nutrir seus músculos, cérebro, pele e sim até mesmo seus órgãos sexuais. Eu tinha um paciente, George, de 71 anos, que chegou frustrado com seus membros frios e falta de energia. Uma semana depois de adicionar uma rotina básica com bicarbonato de sódio, ele disse: "É como se alguém tivesse reaberto a torneira. Não é mágica, é química. E é mais uma maneira pela qual esse humilde pó silenciosamente fortalece a base da sua vitalidade." Mas um bom fluxo sanguíneo não se resume apenas a se sentir mais aquecido ou alerta. Ele desempenha um papel crucial no desempenho, na resistência e na confiança, especialmente nas áreas mais íntimas da sua vida. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. 4. Bicarbonato de sódio e desempenho muscular após os 60 anos. Existe um tipo de frustração silenciosa que surge quando o corpo simplesmente não responde como antes. Ouço isso o tempo todo, homens me dizendo: "Doutor, estou fazendo tudo certo, mas ainda me sinto cansado depois do menor esforço." E o que eles estão descrevendo não é preguiça ou falta de disciplina, é o acúmulo natural de ácido nos músculos envelhecidos. À medida que envelhecemos, até mesmo a atividade mais simples pode deixar nossos músculos doloridos, tensos e com recuperação lenta. É aí que o bicarbonato de sódio entra como um suporte improvável, mais eficaz. O bicarbonato de sódio tem a capacidade única de neutralizar o ácido lático, a mesma substância que se acumula nos músculos quando estão sob esforço. Quando esse ácido permanece, você se sente cansado mais rapidamente. Mas quando ele é neutralizado, seus músculos trabalham de forma mais eficiente por mais tempo e se recuperam com mais facilidade.
Lembro-me de James, um aposentado, um bombeiro na casa dos 60 anos. Ele ainda gostava de caminhar todas as manhãs, mas na metade do percurso, suas pernas começavam a ter cãibras. Adicionamos uma pequena dose de bicarbonato de sódio à sua rotina matinal. Alguns dias depois, ele me disse: consegui completar toda a volta no parque sem caras, primeira vez em meses. São essas pequenas vitórias que restauram a confiança, não apenas no corpo, mas na vida em si. E embora uma melhor recuperação muscular seja uma bênção, há algo ainda mais profundo que o bicarbonato de sódio pode proporcionar. Algo que homens mais velhos raramente comentam, mas que os preocupa silenciosamente todos os dias. Vamos falar sobre o que acontece quando o bicarbonato de sódio ajuda a restaurar o fluxo sanguíneo para uma das partes mais vitais e vulneráveis do corpo. 5. Bicarbonato de sódio e clareza mental. A conexão com o brilho cerebral. Há um momento que muitos dos meus pacientes descrevem e que eu também senti. Você entra em uma sala e esquece o porquê. Não consegue encontrar a palavra que está na ponta da língua. Você acorda já cansado. Esses pequenos lapsos são ignorados, atribuídos apenas ao envelhecimento, mas no fundo deixam marcas. Eles corroem a sua confiança. Eu tinha um paciente, Leonard, um professor aposentado, que certa vez me disse: eu costumava me sentir lúcido, como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Agora sinto como se estivesse caminhando na neblina. O que a maioria das pessoas não percebe é que a névoa mental e a fadiga estão frequentemente ligadas ao que acontece dentro do seu sangue e à qualidade do fluxo sanguíneo para o cérebro. Quando o pH interno está desequilibrado, quando o sangue se torna lento e ácido, o cérebro sofre as consequências. É aí que o bicarbonato de sódio entra em ação. Ao promover suavemente um ambiente mais alcalino no corpo, o bicarbonato de sódio ajuda o sangue a circular com mais liberdade, levando oxigênio e nutrientes onde são mais necessários, principalmente para o cérebro. O resultado é que você pode começar a se sentir um pouco mais lúcido, mais estável, mais presente. Leonard chamou isso de dissipação da névoa. Esse tipo de clareza não se refere apenas à memória. Trata-se de estar plenamente presente na sua vida, na sua família, nas suas conversas. E quando sua mente se sente desperta novamente, o resto do seu corpo começa a acompanhar. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo remédio simples também pode fortalecer um dos grupos musculares mais negligenciados do seu corpo? Um grupo diretamente ligado ao controle, à força e até mesmo à saúde sexual. Vamos explorar o que a maioria dos homens nunca pensa em treinar, mas deveria. 6. Como o bicarbonato de sódio pode desentupir as veias do pênis? Esta é a parte que faz muitos homens se aproximarem um pouco mais, e com razão. A confiança sexual não desaparece apenas com a idade, ela se desenvolve, soterrado sob camadas de frustração, vergonha e silêncio. Inúmeros pacientes mais velhos vêm até mim sussurrando: não me sinto mais eu mesmo lá embaixo. O que eles não percebem é que seus problemas muitas vezes têm menos a ver com testosterona e mais com o fluxo sanguíneo. Sim, a questão real é que os pequenos vasos que irrigam o pênis, o que costumo chamar de veias penianas, se estreitam, inflamam ou ficam obstruídos com o tempo. É aqui que o bicarbonato de sódio entra em cena. Ele ajuda a melhorar a circulação, reduzindo a acidez e aliviando a inflamação nos vasos sanguíneos. E quando sua química interna está mais equilibrada, o sangue flui mais livremente, não apenas para o cérebro ou músculos, mas também para as partes mais íntimas do seu corpo. Um dos meus pacientes, Walter, de 72 anos, resumiu perfeitamente: não apenas melhorou meu desempenho, como me devolveu a dignidade. Esse é o tipo de transformação da qual raramente falamos, mas que merecemos profundamente. Quando usado corretamente, o bicarbonato de sódio pode ser parte de uma solução maior, ajudando a restaurar a vitalidade em áreas da sua vida que podem ter se perdido silenciosamente. Mas não se engane, não se trata de milagres.
Trata-se de dar ao seu corpo o que ele precisa para voltar a funcionar naturalmente. E agora que falamos sobre o que o bicarbonato de sódio pode fazer dentro do seu corpo, deixe-me mostrar como usá-lo de forma segura, eficaz e com o respeito que ele merece. 7. Como usar bicarbonato de sódio com segurança, métodos internos e externos. Agora que você entende o que o bicarbonato de sódio pode fazer pela sua circulação, energia e até mesmo intimidade, o próximo passo é saber como usá-lo com segurança, porque aqui está mais a verdade. Assim como qualquer ferramenta poderosa, ele pode ajudar ou prejudicar, dependendo de como é usado. Ao longo dos anos, vi homens se precipitarem, usarem em excesso ou da maneira errada e acabarem desanimados ou pior, desconfortáveis. Então, deixe-me dizer o que digo aos meus pacientes. Você não precisa exagerar. Na verdade, menos costuma ser mais. Uma mistura simples, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, dissolvida em um copo de água a temperatura ambiente, tomada em jejum algumas vezes por semana, costuma ser suficiente para começar a restaurar o equilíbrio do corpo. Já vi homens voltarem poucas semanas depois, dizendo que a digestão havia melhorado, a pele estava mais saudável e se sentiam mais leves. Não é algo drástico, é sutil, mas poderoso. Para outros, especialmente aqueles que sofrem com inchaço ou rigidez nas articulações, um escaldapés morno com bicarbonato de sódio antes de dormir pode aliviar a tensão e ajudar o corpo a desintoxicar, através da pele. Cheguei a recomendar máscaras suaves de bicarbonato de sódio para alguns pacientes cuja pele havia perdido o brilho. Eles ficaram impressionados com a mudança após apenas 1 ou 2 aplicações. Mas embora esses usos sejam incrivelmente úteis, eles só funcionam quando feitos com cuidado, e existem erros que podem silenciosamente desfazer todos os benefícios. Então, antes de começar, vamos falar sobre o que não fazer e como evitar as armadilhas silenciosas em que muitos caem. 8. Os erros a evitar com o bicarbonato de sódio. Uma das coisas mais frustrantes que vejo na minha prática é quando alguém experimenta algo promissor, como o bicarbonato de sódio, mas o usa da maneira errada e acaba pensando que não funciona, ou pior, que piorou as coisas. E eu não os culpo. A maioria das pessoas não é instruída sobre como usar remédios naturais de forma responsável. Elas são orientadas a evitá-los completamente ou a usar sem moderação, sem entender o equilíbrio entre os dois extremos. Mas com o bicarbonato de sódio, o equilíbrio é tudo. O primeiro erro que vejo é o uso excessivo. Só porque um pouco ajuda, não significa que mais seja melhor. Tomar bicarbonato de sódio em excesso e com muita frequência pode causar desconforto estomacal, aumentar os níveis de sódio ou até sobrecarregar os rins, caso você já tenha problemas de saúde. Certa vez tive um paciente chamado Robert, que começou a tomar bicarbonato todas as manhãs e noites. Ele tinha boas intenções, mas logo começou a sentir inchaço e fadiga. Reduzimos a dose e em poucos dias ele já estava se sentindo melhor do que antes. Outro erro comum é pular as pausas. Seu corpo não precisa de correção constante, ele precisa de suporte em ondas. É por isso que costumo sugerir o uso de bicarbonato de sódio de 3 a 4 vezes por semana e não diariamente para sempre. Não todos os dias, apenas em dias específicos, o suficiente para manter a alcalinidade sem sobrecarregar o organismo. Nos outros dias, focamos na recuperação, um escaldapés, uma lavagem facial ou exercícios leves combinados com respiração profunda. O que estamos fazendo não é apenas dar suporte ao corpo, estamos convidando-o a se lembrar de como se sentir bem novamente. Você começa a se sentir mais leve, mais desperto, mais conectado ao seu próprio ritmo. Um dos meus pacientes de longa data, Earl, me disse que pela primeira vez em anos ele estava ansioso pelas manhãs novamente. Isso me deu algo que contar, disse ele, e a chama começou a voltar. Essa rotina não é uma cura, é um lembrete de que seu corpo ainda sabe como se curar, como brilhar, como seguir em frente com força e graça. Mas mesmo a melhor rotina significa pouco se não protegermos a mentalidade por trás dela.
E isso me leva a algo ainda mais profundo, algo que nenhum remédio pode lhe dar. Mas todo homem com mais de 60 anos precisa desesperadamente se reconectar consigo mesmo. Vamos falar sobre o peso silencioso da vergonha e como finalmente se libertar dela. 10. Palavras finais do Dr. Carrara. Há algo que eu gostaria que todo homem com mais de 60 anos pudesse ouvir, não apenas uma vez, mas com frequência suficiente para que a mensagem seja assimilada. Seu corpo não está quebrado. Pode estar mais lento, mais macio em alguns lugares ou parecer estranho às vezes, mas ainda é seu, ainda está vivo, ainda é capaz de alegria, força e sim cura verdadeira. E se você estiver tomando medicamentos, especialmente para pressão arterial ou problemas renais, você deve conversar com seu médico primeiro. Natural não significa sem riscos, significa respeitoso. Mas quando feito corretamente, este ingrediente simples se torna um aliado silencioso em sua rotina diária. E para aqueles que estão prontos para dar um passo além, eu preparei algo verdadeiramente especial, um protocolo de 7 dias que meus pacientes adoram porque é fácil, suave e realmente funciona. Deixe-me explicar. 9. O protocolo matinal de 7 dias para uma sensação de confiança radiante. Às vezes, os melhores resultados vêm das ações mais simples e consistentes. Já vi mudanças poderosas acontecerem, não por meio de grandes transformações, mas sim por meio de escolhas simples do dia a dia que ganham impulso com o tempo. É por isso que criei este protocolo de 7 dias, não como um regime rígido, mas como um ritmo suave. É algo que meus pacientes, especialmente aqueles na faixa dos 60 e 70 anos, podem seguir sem estresse e muitas vezes com resultados surpreendentes. Começa todas as manhãs com um pequeno ato de autocuidado, meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água antes do café da manhã. Existe uma coisa que acontece durante um abraço que a maioria dos homens nunca vai perceber. E é exatamente isso que separa aquele homem que ela não consegue parar de pensar antes de dormir do homem que ela abraça e esquece em segundos. Não é sobre ser bonito, não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre dizer a coisa certa, é sobre o que acontece naqueles poucos segundos em que os dois corpos se encontram e o que isso desperta dentro dela em um nível que ela mesma não consegue explicar. Você já abraçou alguém e sentiu que faltou alguma coisa, que foi rápido demais, mecânico demais, como se fosse só uma formalidade? Pois é, a maioria dos homens passa a vida inteira abraçando do jeito errado e nunca entende por a conexão não evolui. Por ela, parece distante, mesmo estando perto. E a resposta está em algo tão simples que parece até difícil de acreditar. O toque humano ativa uma cadeia de reações químicas no cérebro que nenhuma palavra consegue imitar. Oxitocina, dopamina, uma sensação de segurança que vai fundo. E quando você sabe exatamente como usar isso a seu favor, você deixa de ser só mais um homem na vida dela e passa a ser aquela presença que ela sente falta sem nem entender direito o porquê. O primeiro ponto é onde você coloca a mão. Parece detalhe, mas muda tudo. A maioria dos homens instintivamente coloca a mão na cintura alta, perto das costelas. E sabe o que isso transmite? Nada. É o abraço de colega, de parente distante, de cumprimento formal. O cérebro dela não registra nenhuma mensagem especial ali. Agora, quando você desloca a mão alguns centímetros para baixo em direção à região lombar, algo diferente acontece. Essa área do corpo feminino é evolutivamente uma das mais carregadas de significado. É uma região que o corpo dela associa à proteção, à presença masculina real, a alguém que está de fato ali. Não é uma questão sexual, é uma questão de linguagem corporal primitiva que o subconsciente dela lê de forma automática e imediata. Ela sente que você não está só abraçando por educação, ela sente que você está presente de verdade. O segundo ponto é a pressão do abraço. E aqui é onde quase todo mundo erra de um jeito que nem percebe.
Quando um homem está inseguro, o abraço fica frouxo, como se ele tivesse com medo de ocupar espaço demais. E sabe o que ela sente nesse momento? Exatamente isso. A insegurança, o corpo transmite o que a mente está sentindo sem filtro, sem possibilidade de esconder. Um abraço firme que envolve de verdade, que tem peso e intenção, comunica algo completamente diferente. Não estou falando de apertar com força, estou falando de envolver com solidez, com os dois braços posicionados, de forma que ela sinta a presença do seu corpo por completo. Quando isso acontece, algo no cérebro dela relaxa. Ela sente que pode baixar a guarda e é exatamente nesse momento de relaxamento que a conexão começa a se formar de verdade. Agora vem algo que poucos homens levam a sério, mas que a ciência já provou ser um dos fatores mais decisivos na criação de vínculo emocional. É a duração do abraço. E não estou falando de nenhum número aleatório. Estou falando de algo que foi estudado e que faz sentido quando você entende o que acontece dentro do corpo dela durante esse tempo. Um abraço que dura menos de 3 segundos é só um cumprimento. O cérebro nem chega a processar como algo significativo. A partir de 4 segundos, já começa a se existir uma leve sensação de conexão, mas é entre 5 e 7 segundos que a oxitocina, a hormona responsável pelo vínculo emocional, começa a ser liberada em quantidade suficiente para deixar uma marca real, para criar aquela sensação que ela vai carregar horas depois que você já foi embora. O problema é que a maioria dos homens solta o abraço antes disso, não porque não quer ficar mais tempo, mas porque uma voz interna começa a dizer que está sendo invasivo, que está exagerando, que ela deve querer ir embora. E aí soltam cedo demais. Exatamente no momento em que a mágica estava prestes a acontecer, segurar o abraço por 5, 6, 7 segundos com calma e intenção não é invasão, é presença, é confiança, é o tipo de coisa que ela raramente encontra, porque a maioria dos homens está tão preocupada em não errar que acaba não fazendo nada de verdade. Quando você sustenta esse momento sem ansiedade, sem pressa, ela sente isso. E o que ela sente é que você é diferente, que você não tem medo de estar ali. Existe ainda um terceiro elemento que transforma um abraço comum em algo que ela vai reviver na memória. E esse é o momento da saída. A forma como você solta o abraço diz tanto quanto a forma como você entrou nele. A maioria das pessoas simplesmente se afasta, como se o momento tivesse acabado e pronto, e com isso desperdiça exatamente o segundo de maior impacto. O que funciona de verdade é o seguinte: quando você começar a afastar o corpo, deixa uma das mãos deslizar com suavidade pelo lateral do pescoço dela ou pelo cabelo por apenas 1 segundo. Um toque leve, quase imperceptível, mas completamente intencional. Parece pouco, mas o efeito é desproporcional ao gesto. O pescoço é uma das regiões mais sensíveis e vulneráveis do corpo humano. Quando alguém toca ali com delicadeza e segurança, o cérebro interpreta isso como um sinal de confiança profunda. É como se você dissesse, sem usar nenhuma palavra, que ela está segura com você. E esse rastro de toque permanece na pele por vários segundos, depois que você já se afastou. Ela vai continuar sentindo aquilo e vai querer sentir de novo esses 3 elementos juntos. O posicionamento da mão, a firmeza do abraço e o toque na saída criam uma experiência que vai muito além do contato físico. Eles falam diretamente com uma parte do cérebro dela que não raciocina, que não analisa, que só sente. E o que ela vai sentir é que existe algo em você que ela não consegue definir com palavras, mas que ela definitivamente quer estar perto. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Nenhum desses detalhes exige que você seja diferente do que você é. Ela é construída em gestos, em pausas, em toques que parecem simples, mas carrega uma intenção que o subconsciente dela capta
antes mesmo que a mente consciente dela processe qualquer coisa. O homem que entende isso para de depender de frases perfeitas, de momentos perfeitos, de condições perfeitas. Ele sabe que tem em si mesmo, no próprio corpo, na própria presença, a ferramenta mais poderosa que existe para criar conexão real. E o abraço é só o começo, é a porta de entrada para um nível de intimidade emocional que vai muito além do físico e que começa exatamente naquele segundo em que os dois corpos se encontram e você decide estar de verdade ali. A verdade é que ninguém ensina isso para os homens. Desde pequenos aprendem que demonstrar afeto é fraqueza, que ocupar espaço é exagero, que segurar um momento é invasão, e aí chegam na vida adulta sem saber como estar presentes de verdade, sem saber como usar o próprio corpo para comunicar o que sentem, sem entender que a conexão emocional com uma mulher não começa numa conversa profunda às 3 da manhã, ela começa muito antes. Começa num olhar que dura 1 segundo a mais, numa mão que pousa com intenção, num abraço que não tem pressa de acabar. E isso tem um peso enorme na vida de um homem, porque quando você não sabe criar essa conexão, começa a acreditar que o problema é você, que você não é interessante o suficiente, que você não sabe o que dizer, que falta alguma coisa em você que os outros têm. E essa crença vai corroendo a confiança aos poucos, até o ponto em que você começa a se afastar antes mesmo de tentar, porque já espera que não vai funcionar. Mas não é uma questão de personalidade, não é uma questão de sorte, é uma questão de linguagem. O corpo tem uma linguagem própria. E quando você aprende a falar essa linguagem com consciência e intenção, as respostas que você recebe começam a mudar, as conversas ficam mais fáceis, a proximidade acontece de forma mais natural, e aquela tensão constante de não saber se ela está interessada começa a dar lugar a algo muito mais claro, bascado, porque você passou a se comunicar de um jeito que ela entende no nível mais profundo que existe. Não estou falando de manipulação, estou falando de presença real, de um homem que aprendeu a estar de verdade no momento, que parou de viver na cabeça e começou a habitar o próprio corpo com confiança. Isso é o que atrai, isso é o que fica. Não o homem mais bonito, não o mais engraçado, não o que tem a melhor história para contar. O que fica é o homem que fez ela se sentir segura, vista e presente quando estava perto dele. E tudo que foi dito aqui hoje é sobre isso, sobre você se tornar esse homem, não fingindo, não decorando técnicas como se fosse um manual frio, mas entendendo de verdade o que acontece dentro dela quando você está por perto e usando esse entendimento para criar momentos que ela não vai esquecer. O abraço que você vai dar na próxima vez pode ser exatamente igual ao de sempre, ou pode ser o tipo de momento que ela vai reviver antes de dormir sem nem entender direito o porquê. Não exige que você aprenda um roteiro, que você finja uma personalidade que não é sua, que você diga frases ensaiadas. O que exige é presença, consciência, a capacidade de estar de verdade naquele momento, em vez de estar na sua cabeça preocupado com o que ela está pensando de você. Porque o maior erro que um homem comete quando está perto de uma mulher que ele gosta não é dizer a coisa errada, é estar ausente mesmo estando ali. É abraçar sem intenção, é tocar sem consciência, é passar pelo momento sem realmente habitá-lo. E ela sente isso, não de forma racional, mas sente. O corpo dela lê o corpo de você em tempo real e o que ele lê vira a impressão que ela guarda. Pensa numa situação do dia a dia, você encontra ela depois de alguns dias, ela parece animada. Você dá aquele abraço rápido, meio torto, já pensando no que vai falar depois. 30 segundos depois, o momento passou.
E você fica com aquela sensação de que podia ter sido diferente, mas não sabe exatamente o que, pois é exatamente ali, naquele abraço de 10 segundos, que virou 3, que a conexão poderia ter avançado e não avançou. Agora imagina o mesmo encontro, mas dessa vez você está presente. Você a abraça com a mão posicionada na região lombar, com firmeza e calma, sem pressa de soltar. Você sustenta por tempo suficiente para que ela relaxe dentro daquele abraço, e quando você se afasta, a sua mão passa suavemente pelo lateral do pescoço dela. Nada exagerado, só um segundo de intenção real. O que muda? Tudo, a impressão que fica é completamente diferente. E o mais importante é que essa impressão não foi construída com palavras, foi construída com presença. Isso é o que separa um homem comum de um homem que as mulheres descrevem como aquela presença que ela não consegue explicar. Não é mistério, não é sorte, é a soma de pequenos detalhes que a maioria ignora, porque nunca parou para pensar que o corpo fala mais alto do que qualquer coisa que a boca possa dizer. E quando você começa a entender isso, começa a perceber que a atração não é um acidente. Ela não acontece só porque duas pessoas estão no lugar certo, na hora certa.